tudo bem? Como você está? Hoje estou aqui para te contar as minhas impressões sobre um romance ótimo que eu finalizei. Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Esse aqui é um livro que já estava desde o ano passado aqui na minha biblioteca e ele entrou para o nosso desafio dos 12 livros para 2021. Então hoje é dia de contar sobre essa leitura. Esse aqui foi o segundo livro mais votado pelos leitores que me ajudaram a escolher as minhas leituras, né? Um para cada mês desse ano. E eu fiquei muito feliz, porque eu já queria ter lido esse livro. Eu gosto muito, muito da escrita da Isabel Allende. Ela é uma das minhas escritoras preferidas. Eu já li vários livros dela, mas quero ler todos. O primeiro que eu li foi A Casa dos Espíritos, que eu acho que é o mais famoso. Gostei muito de Paula, achei bem triste, mas muito bonito. Retrato em Sépia, de Amor e Sombra, se não me engano. Enfim, vários livros ótimos. Se você gosta de um bom romance, um romance muito bem escrito, não deixe de ler Isabel Allende. É sempre uma leitura muito boa, muito válida e não me arrependo. Até agora eu não me arrependi de ter lido nenhum livro dela. Eu fiquei alucinada para ler esse livro por essa capa. Nós vamos falar sobre a edição e sobre a capa. Mas primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o livro é que é um livro que ela mescla conceitos históricos, fatos históricos. Ela conta no final que o livro, todos os personagens são baseados em fatos reais, só que óbvio, misturado com a ficção. Uma ficção muito boa dela, né? Eu gostei muito dos personagens. Nós temos como personagens principais o Victor e a Roser, e eles são um caso clássico de que o amor acontece no dia a dia. Muito bom, gostei bastante. Quero destacar como conceito histórico que esse livro ele acompanha 3 momentos muito importantes da atualidade. O primeiro, a Guerra Civil Espanhola, que eu acho que é uma das coisas mais chocantes do livro, que tanto o Vítor como o seu irmão, eles lutaram na guerra, e o Vítor, ele queria muito ser médico, então ele traz essa vivência da medicina na guerra. E a medicina também é um tema bem recorrente durante toda a leitura, porque ele acaba se tornando um médico cardiologista. Então, eu gosto muito de personagens médicos, eu gosto muito desse ambiente médico, então isso também me atraiu bastante. Outro tema que eu achei muito bacana e muito bem explorado foi o tema da música. A Roser era pianista e depois participou de uma orquestra. Então eu gosto bastante desses temas, né, bem trabalhados. Então aqui no caso a medicina e a música, gostei muito. O fato, então, de ser também, de ter um contexto histórico, como eu estava falando para vocês, primeiro passa pela Guerra Civil Espanhola, né? Aí eles embarcam, eles fogem, conseguem fugir da guerra para a França e eles embarcam num navio. E quem vai determinar quem serão os ocupantes desse navio é o Pablo Neruda, um poeta super conhecido, né, um dos mais famosos poetas chilenos, que na época trabalhava para o Chile. E aí eles conseguiram fretar este navio para levar os exilados espanhóis para morarem no Chile. Não foi uma coisa muito tranquila, porque muitos chilenos não queriam receber essas pessoas, mas o chileno normalmente é um povo muito amigo, muito, né, afetuoso, e que recebeu muito bem essa população. E essa capa aqui, super bonita, olha só, é a capa do que corresponde ao navio Winnipeg, né, que é esse navio que leva os nossos personagens para
uma nova realidade no Chile. Então, como eu estava falando para vocês do contexto histórico, a primeira parte é a Guerra Civil Espanhola. O dia que eles chegam no Chile é exatamente o dia que começa a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então tem a referência da Segunda Guerra e também tem uma referência muito forte, mais da metade para o final do livro, sobre a ditadura chilena, né, de Augusto Pinochet, que foi muito complicado, que tirou o presidente Allende do poder e perseguiu muitas pessoas. Então eu gosto muito desse contexto histórico, eu gosto muito de livros sobre guerras e ditaduras, eu sempre aprendo com essas leituras, embora sejam leituras sofridas, né? Mas a gente sempre aprende. Mas, embora tenha todo esse contexto histórico que eu tô contando para vocês, é um romance muito bom, muito bem escrito, é uma história de amor. Eu gosto muito disso. Um personagem que para mim fez muito sentido e que obviamente não aparece no livro, mas que eu considero um personagem muito importante, é o narrador, ou no meu ponto de vista, uma narradora, porque eu acho que a narradora, na verdade, é a Isabel Allende. Ela contextualiza as situações, ela apresenta para o leitor o que está acontecendo e ela faz algumas pontes. Então, por exemplo, ela se refere ao Victor e ela fala assim: daqui 50 anos ele continuou, depois de 50 anos ele continuou, tal. Ou seja, ele vai e volta na trama, contextualizando e mostrando para o leitor algumas surpresas, alguns fatos importantes, ou não deixando uma surpresa tão grande. Eu gostei muito desse recurso da narradora e queria enfatizar aqui para vocês o quanto essa narradora, que no meu ponto de vista, ela não fala em nenhum momento que ela é uma narradora, mas é uma personagem também muito poderosa desse romance. Gostei bastante disso, muito, 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 né? Eu acho que ela mostra onde se situam os personagens e isso é muito bacana, é muito gostoso. Então nós vamos acompanhar aí uma família, né? Uma família que era, a princípio, espanhola, mas eles estabelecem a sua vida no Chile e mostram outros personagens secundários, mas que são riquíssimos, que são muito importantes, que são muito interessantes. Eu não vou dar detalhes para vocês, para não estragar algumas surpresas, mas assim, são personagens com um forte apelo afetivo, emocional, cultural. Ela mostra as diferenças culturais, a questão do machismo, mas ao mesmo tempo mostra um pai que faz questão que os seus filhos viajem pelo mundo, que ele mostra que as viagens, na verdade, são grandes fontes de inspiração e de preparo para a vida. Eu gostei muito dessa passagem, né? Então, se você for ler, você vai lembrar do que eu falei aqui. Gostei muito dessa edição, uma edição super caprichada da Bertrand, olha só que bonita. A Bertrand é do grupo Editorial Record, é uma das minhas editoras preferidas para romance, ela que edita os romances da Isabel Allende, da Nora Roberts, da Bárbara Delinsky e da Rosamunde Pilcher, por isso que eu tenho um carinho muito grande pela Bertrand, que também era a editora preferida da minha mãe. A edição está super bonita, uma ótima diagramação, bom espaçamento, folhas amarelas, letras em tamanho confortável. Gostei muito, muito dessa história, dessa trama. Sabe aquele livro que você lê devagar porque você não quer terminar de tão bom que tá? É esse aqui, Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Super recomendo. Se você gosta de um romance e se você gosta de um romance histórico, você vai gostar muito deste livro da Isabel Allende. Essa é a minha dica de hoje e esse é o livro de fevereiro do 12 livros para 2021. Agora me conta, você leu algum livro dela? Gostaria de ler? Ficou curioso para ler esse? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E deixa um joinha que isso sempre ajuda a gente. Um beijo e até o mês que vem nessa tag que eu volto para mostrar o próximo livro, o livro de março. Um beijo e até a próxima.